Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estarmos aqui novamente reunidos, eu e você, para compartilharmos algumas ideias filosóficas e compartilharmos essa experiência com todas as pessoas que nos acompanham. Em nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre os mistérios do tempo, e o título do nosso podcast vai se chamar Sêneca e a Excelência do Tempo. Esse grande filósofo estoico romano que nos ensina muito através das suas obras sobre esse grande mistério que é o tempo. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, lembrando sempre que não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas, como reiteramos em todas as ocasiões, vamos conversar, refletir, ponderar e procurar ferramentas que sejam úteis, práticas e que nos auxiliem na nossa vida de forma geral. Antes da gente falar do tema especificamente falando, é importante falar um pouco da escola estoica a qual pertenceu Sêneca, sua vida, um pouco também sobre suas obras e, em linhas gerais, do que a gente vai tratar aqui nessa nossa conversa do nosso podcast de hoje. Sim, Danilo, a gente até pode brincar um pouquinho, né, e dizer que Sêneca, assim como a maioria dos filósofos representantes dessa escola estoica grega e romana, eles não tinham muito mimimi perante a vida, né? Ou seja, eles consideravam que a vida realmente é uma jornada de desafios e que, de certa maneira, o ser humano, quando ele acaba perdendo um pouco a noção da sua vida, ele acaba querendo se evadir, se afastar das dificuldades que são naturais e próprias da condição da vida, né? E então os estoicos consideravam que essa atitude faz com que o ser humano viva, mas perca o seu tempo de vida, acabe dedicando a sua energia preciosa, a sua energia limitada, a coisas que de certa maneira vão lhe trazer um grau de conforto, um grau de satisfação, um grau de divertimento, mas que esse não é o verdadeiro sentido da vida. Nós vamos perceber isso em Sêneca, nós vamos perceber isso em Marco Aurélio, nós vamos perceber isso em Epíteto, nós vamos perceber isso em Cícero, nós vamos perceber isso em toda a cultura, na verdade, toda a cultura romana e antes da cultura romana, em toda a cultura grega. E olha, não é uma posição fria perante a vida, hein, Danilo? Né? Se é que vocês nos entendem. Porque se é um domingo, vamos dizer assim, né? Atualizando um pouco a noção para o nosso dia. Se é um domingo e tem a oportunidade de curtir um churrasco com a família, né, os estoicos também tinham isso. Sabiam aproveitar os bons momentos da vida com a família e com os amigos. Mas nem toda a vida pode ser churrasco, nem toda a vida pode ser diversão. Porque senão, em algum momento, né, a vida vai carecer de sentido. E então, para Sêneca e todos esses filósofos, eles vão nos apresentar a vida como algo que ela tem uma essência, ela tem uma profundidade e que o ser humano deve entender a relação com essa profundidade da vida, para que ele possa exercer o mais digno, a mais digna função, a mais digna ocupação, que é cuidar daquilo em si que é realmente importante, valoroso, porque quando ele cuida disso, quando ele cuida para desenvolver os seus melhores sentimentos, quando ele cuida para desenvolver as suas melhores ideias, os seus melhores pensamentos, a sua melhor razão, e busca com esses bons pensamentos, com essa boa razão, e busca com esses sentimentos mais nobres, colocar isso no seu modo de vida, colocar isso na sua ação, colocar isso na relação com as outras pessoas, né? Deixar uma verdadeira pegada humana na cidade em que ele vive, no mundo em que ele vive, no tempo histórico em que ele vive, cada vez mais ele vai, digamos assim, fazendo aquilo que só nós, como seres humanos, podemos fazer. Então é interessante, né, que a relação de Sêneca com a escola estoica é que ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso e, digamos assim, ele se tornou mestre disso.
Sêneca se tornou um mestre, né, aliás, como todos os estoicos, na arte de enfrentar a dificuldade sem se revoltar e ainda tirar profundos ensinamentos que enriquecem o sentimento e que enriquecem o pensamento. Na arte de aproveitar bem o tempo de vida, nós podemos dizer de uma maneira mais sintética. Então, essa é a relação aí de Sêneca com a escola estoica, né? E a gente poderia citar muitos outros filósofos que, por exemplo, né, o imperador Marco Aurélio, através das suas meditações, através das suas reflexões cotidianas sobre a sua vida, a ocupação que ele exercia, que era ser governante da sociedade romana, também retirava das dificuldades próprias do seu cargo, da sua condição, as lições para fazer sempre um bom trabalho, e não só fazer um bom trabalho pelo trabalho, mas fazer um bom trabalho sempre relacionando ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento como ser com valores humanos. A mesma coisa com relação a Epíteto, né? E olha que Epíteto foi escravo de Nero, né? Passou muitas dificuldades na mão. Aliás, desculpa, ele não foi escravo de Nero, ele foi escravo de um secretário pessoal de Nero, que era tão facínora quanto o próprio Nero. Muito bem lembrado, José Roberto. Inclusive, o nome dele é Epafrodito, que, como você bem lembra e como encontramos em biografias de Sêneca, relata que ele era tão cruel quanto o próprio Nero. Exatamente, bota turbulência nisso, hein, meu amigo? Mas ainda assim, quando ele se livrou das garras de Epafrodito, não ficou revoltado contra os poderosos, pelo contrário, ele fez o máximo, né? Ele fez o máximo da sua vida em Roma para ensinar os homens, as mulheres, os jovens, os mais humildes e os mais poderosos, né, a ter o verdadeiro poder, que é o poder sobre si mesmo, a conceber o destino como uma oportunidade, a conceber a fé em si mesmo e a fé numa uma potência da natureza que dirige todas as coisas para o melhor fim possível e imaginável. Enfim, né, Danilo? Não estamos aqui hoje para falar da escola estoica, mas é interessante contextualizar porque não tem como entender um pouco Lúcio Annio Sêneca e as suas obras maravilhosas, a gente não entender um pouquinho que ele não é um indivíduo isolado, escrevendo para os seus discípulos, mas componente de uma escola maravilhosa que ensina o ser humano a ser sempre humano e sempre digno em todas as dificuldades. Sem dúvida. E você usou uma expressão muito importante que é a questão das provas como condições da própria vida, ou seja, você não disse que a prova é algo inerente ao ser humano, especificamente falando, mas sim que as provas são algo inerentes à vida, ou seja, à vida como um todo, de todos os seres, ou seja, insetos, animais, tudo que existe no mundo manifestado de forma viva, entre aspas, como a gente costuma chamar, está sujeito às provas. E isso é importantíssimo para que haja um crescimento, porque tudo é movido através dessas provas. E além do que você mencionou em relação a essa questão, outro ponto importante também foi você ter mencionado a escola estoica, porque é impossível falar de Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, sem citar a escola estoica, que foi toda a base de pensamento, de fundamento de ações, de moral, enfim. Isso é algo muito importante da gente ter em conta. Agora, em relação a essa questão que eu vou lhe fazer na sequência, é muito importante quando a gente reflete sobre o tempo como essa forma de vida, ou seja, tudo que existe no mundo manifestado está sujeito ao tempo. Em suma, todas as formas de vida, desde as microformas de vida, aquelas que a gente muitas vezes sequer enxerga ou se relaciona com elas, até as formas de vida mais amplas ou maiores, digamos assim, como as estrelas, as galáxias, tudo em algum momento vai morrer. Isso é importante de observar porque tudo está sujeito ao tempo. Inclusive, nós falávamos sobre isso antes de gravar o podcast, sobre filmes que relatam viagem no tempo, filmes que falam sobre o futuro, pessoas que voltam para o passado e alteram condições de vida. Enfim, esse tema ele é muito instigante. E dentro dessa ideia, eu gostaria que você falasse sobre a experiência ordinária com o tempo, porque de um modo geral, nós vivemos o tempo meramente baseados no relógio, ou seja, no tempo cronológico. Mas há outras questões muito mais profundas inerentes a esse assunto. Isso é um fato, tanto que culturas antigas falavam dessa questão também. Então, gostaria que você falasse dessas relações para que a gente pudesse ampliar a nossa visão em relação à questão do tempo. A tradição grega, a mitologia grega já traz até a nossa visão do tempo, né, Danilo? É dentro da figura de Cronos. Porque Cronos, né, no mito, ele é representado como aquele que devora os seus filhos, né?
devora as pedras, devora todas as coisas, e como você mesmo colocou, né? Vai fazer isso com o inseto, vai fazer isso com o planeta, vai fazer isso com a galáxia, vai fazer isso com o gato, vai fazer isso também com o ser humano, né? Então é isso. O nosso desenvolvimento, ele se dá no tempo. E como é a nossa relação com o tempo? Olha, é conflituosa. E não é uma coisa nova não, tá? Na época de Sêneca também já era conflituosa. Tanto que nessa obra maravilhosa sobre a brevidade da vida, ele já começa fazendo eco de uma queixa muito comum às pessoas de que a natureza ela foi perversa com o ser humano porque lhe deu muito pouco tempo de vida. 80 anos, 100 anos, 120 anos é muito pouco. Ainda mais, né, que, digamos assim, as pessoas começam a perceber o que está acontecendo depois de uma certa idade, né? Depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 anos. Aí só vão sobrar mais 10, mais 20, mais 30. Então é interessante, né, Danilo? Olha só que coisa fascinante, né? Platão também, quando ele fala sobre essas coisas, Sócrates, Marco Aurélio, Epíteto, né? Eles vão tratar da relatividade do tempo, muito antes de Einstein. Só que, lógico, Einstein, né, ele descreveu a relatividade do tempo do ponto de vista da ciência, dos fenômenos quânticos ou dos fenômenos em relação com os fenômenos macrocósmicos. Já a Sêneca, ele vai falar da relatividade do tempo dentro do ponto de vista filosófico. Então, uma coisa é esse inclemente tempo do relógio, que sempre passa e sempre devora as coisas, principalmente se a gente relacionar isso com as coisas muito materiais. Então, realmente, os nossos corpos físicos eles estão sujeitos a uma ação linear de Cronos, a uma ação linear do tempo. A mesma coisa com relação às galáxias, aos sóis, às estrelas, né? Estão fisicamente sujeitos à ação de Cronos. Vivem mais tempo, mas vai saber o que é o tempo de vida de uma estrela, né? O grande e o pequeno só existem quando a gente faz uma comparação relativa entre uma coisa e outra. Outra coisa, né, Danilo, e que a gente tem que pegar nas entrelinhas realmente daquilo que Sêneca ensina, assim como todos os grandes filósofos, é o tempo como intensidade, né? E o tempo como intensidade não é algo que se mede no relógio. O tempo como intensidade é o tempo da alma humana. Então, uma pessoa que de repente vai percebendo qual é a sua função na vida, né? E que é o que a gente vê no exemplo de todos os grandes filósofos, né? Que os grandes filósofos não perdiam tempo, eles dedicavam todo o seu tempo de vida àquilo que é importante, que era desenvolver as suas obras, que era dar formação para os seus discípulos e garantir que aquilo que eles ensinavam para os seus discípulos, através dos seus discípulos, fosse ultrapassando o tempo na formação de novas pessoas, né? Para que não serem só mais inteligentes ou mais espertas, mas principalmente morais. Porque essa melhoria moral do ser humano, essa aproximação do ser humano aos arquétipos naturais, à justiça, à beleza, ela vai enriquecendo o ser humano desde dentro. De tal maneira que aquilo que ele se aplique exteriormente, um ser humano moral quando ele se aplica à sua família, um ser humano normal quando ele se aplica aos seus trabalhos, à música, à engenharia, à advocacia, ao seu relacionamento afetivo, ao seu relacionamento familiar, ele vai enriquecendo essas coisas também. Então a gente percebe que o tempo do relógio não mudou, mas o tempo interior faz com que o indivíduo aproveite bem a sua vida, né, o seu tempo limitado de vida física, colocando intensidade naquilo que ele faz, dando a tudo isso um aroma de eternidade, né? Vai se eternizando nas coisas. Recentemente, aqui na escola de São Caetano, né, no ABC, tinha alguns alunos e algumas alunas participando de uma oficina de cerâmica,
né? E assim, de repente, 2 horas de aula, acabou a aula, né? E o pessoal lá lixando as suas peças, né? Para deixá-las de uma tal maneira que depois pudesse cozinhar aquelas peças e elas ficarem resistentes, elas poderem comportar água, né? Porque a peça que elas estavam fazendo ainda era muito frágil e ainda vazava água, né? Então ela viria, estavam preparando as peças para um processo posterior. Aí, de repente, né, passou-se as 2 horas, né, mas já acabou. Basicamente por quê? Basicamente porque as pessoas estavam colocando, né, toda a intensidade, toda a sua concentração, toda a sua consciência naquilo para que a atividade fosse bem feita. E eu sei que muitos outros colegas em outras escolas, né, lidando com a horta, lidando com uma pintura, lidando com uma atividade artística, tem também os mesmos exemplos, né? É uma experiência filosófica que vai nos desafiando a colocar um pouquinho de nós em tudo aquilo que fazemos, para dar ao tempo, né, não a relatividade do tempo físico, mas a intensidade do tempo infinito da alma. Bom, agora diante dessa sua explanação, vem uma outra pergunta que não pode deixar de ser feita, não é? Quando a gente para pensar sobre isso, sobre essa questão do tempo, há uma outra dimensão em relação ao que é a vida, porque a gente consciencialmente pensou mais profundamente sobre o tempo e naturalmente vai pensar também sobre a vida. Não só o Sêneca, mas Blavatsky, todos os mestres de sabedoria já devem ter ouvido essa pergunta, o que é a vida? E também o que é o tempo, porque agora parece que as coisas se tornam um pouco mais relativas. Por isso eu gostaria que você falasse com uma visão mais filosófica sobre o que é a vida e também o que é o tempo, diante do que você acabou de falar. É isso mesmo, né, Danilo? É saber que o tempo é relativo e que existe o tempo físico, que não depende de nós, mas existe um tempo interior que sim depende de nós. E nos fazemos uma pergunta também, né, como para o filósofo, ou para a criança, ou para o pequeno príncipe que existe dentro de todos nós, né? Nós estamos vivendo ou nós estamos simplesmente existindo, né? Porque muitas vezes, na nossa atual cultura, a gente percebe esse afã das pessoas aproveitarem, por exemplo, assim, não estou trabalhando, né? Então, vou me entregar aqui sei lá, ficar no sofá o fim de semana todo, assistindo filme, assistindo seriados, né? Isso é vida ou é simples existência? Sem dúvida, e obviamente que eu sei que você não está julgando e nem eu o comportamento dessas pessoas, mas eu conheço e você também deve conhecer pessoas que param um fim de semana só para ver séries e a vida pode se resumir só a isso. Nós também vemos séries e também vemos filmes, mas entendo que é importante ordenar o tempo para que a gente saiba usufruir bem dele e não fazer só uma coisa de maneira excessiva. Isso é importante de se refletir também. Claro que sim. E vamos entender, né, Danilo, que a gente também curte um bom filme, né, um bom seriado, dedicamos um tempo para acompanhá-lo, lógico, né, mas assim, uma coisa é dedicarmos um tempo, programarmos um tempo para uma diversão, para um lazer, né, encontrar os amigos, encontrar a família, conversar, beber uma cerveja, um refrigerante, um suco, comer um churrasco ou uma salada que seja. Outra coisa é fazer da vida uma festa. Nossa sociedade hoje, ela vende isso como um modo de vida, porque é comum que talvez muitas pessoas nos últimos dias simplesmente olhem para trás e se lamentem. Se lamentem, como o Sêneca colocou nesse livro A Brevidade da Vida, né? Que muitas pessoas já na sua época, sem toda a oferta de distrativos que nós temos, se lamentavam de que a vida é muito curta. E a gente vai perceber, não só nos ensinamentos desses filósofos clássicos que buscamos resgatar os ensinamentos, mas todos eles dizem que faz parte, mas a vida não pode ser exclusivamente isso, porque senão pode chegar um momento, principalmente se a pessoa tem um pouco de consciência, de que ela vai se lamentar, que viveu muito pouco. E olha que a gente já faz isso muito, hein? Né? Quando a gente fala assim, nossa, como o fim de semana foi curto. Nossa, como as férias passaram rápido. Nossa, como os filhos cresceram rápido, né? Isso é uma característica psicológica da nossa civilização, né? Ou seja, a gente passa tão pouco consciente pelos momentos
que parece que os momentos de vida passam muito rápido, ao passo que quando nós estamos intensos naquilo que fazemos, seja as férias, onde eu leio um livro e também vou à praia, seja a criação dos filhos, né, onde eu às vezes me descabelo para que as crianças vão bem na escola, vão bem nas aulas online ou presenciais, né, mas preocupados com o seu futuro, né, preocupado com o bem deles, né, eu percebo que não perdi tempo, né, eu cumpri com o meu dever de ser humano, né, até em férias eu cumpri com o meu dever de ser humano, até quando eu estou trabalhando eu estou cumprindo com o meu dever de ser humano, até quando eu estou lendo um livro, uma revista em quadrinhos, uma revista em quadrinhos, eu estou preocupado com o meu dever como ser humano. E só complementando o que você acabou de dizer, esse tempo psicológico, quando a gente o vive de maneira consciente, a gente aproveita muito mais da vida. Na minha relação, por exemplo, com amigos que são pais, com pessoas dentro da escola com as quais a gente se relaciona nas aulas, nos intervalos, enfim, com todas as pessoas, e são bastante as pessoas que a gente convive e conhece, nos dá um parâmetro de experiência prático, ou seja, em relação àquilo que a gente vê. Então, por exemplo, aquele que tem filhos e que não aproveitou a vida com os filhos, e depois reclama que não teve tempo para isso. Às vezes é uma falta de consciência em relação a esse tempo, de estar presente, atento, com o coração íntegro naquela vivência. E a pessoa usufrui melhor da vida. Vê-se isso notadamente na sua alegria e na sua forma de viver mais leve. Quando há o oposto, a gente percebe uma corrida contra o tempo e uma reclamação pensando que a culpa é do tempo ou da própria vida, mas na verdade é uma falta de consciência da pessoa em relação às experiências que ela vive. E é muito importante também ponderar sobre esses aspectos. Com certeza, Danilo. E você sintetizou muito bem essa questão, né, da autocobrança. A autocobrança destrutiva, não no sentido de arrependimento, não no sentido de quem está retirando uma lição, de quem está retirando um ensinamento. Perder tempo, perdemos tempo, né? Mas se até isso nos ensinar a aproveitar melhor o tempo que nos resta, olha, a gente pode receber o selo Sêneca de qualidade 2022. Né, porque é interessante aproveitarmos a nossa própria experiência de vida, né, a positiva, os fatos negativos, os acontecimentos positivos, os acontecimentos negativos, para que a gente qualifique mais a nossa própria vida, né, a nossa própria existência. Então, do ponto de vista da filosofia, né, relacionando a questão da vida com a questão que Sêneca ensina sobre a brevidade da vida, é isso, é aproveitarmos o nosso tempo, né, não apenas buscando fugir do nosso dever, da nossa responsabilidade, mas indo de encontro a eles, né, porque quando vamos e colocamos ali a nossa atenção, o nosso interesse, o nosso coração, nós nos enriquecemos. Né? Nós nos tornamos filósofos que estudam numa escola de filosofia ou filósofos que vivem a sua vida de uma maneira natural e harmônica o mais possível. Agora, tem um outro ponto que também é muito importante de você falar, José Roberto, que é a questão do ócio. Quando a gente vai num dicionário qualquer e busca o que significa o ócio, de um modo geral, a gente vai encontrar um resumo como a cessação do tempo, significa a folga, falta de ocupação, ociosidade, enfim. A gente assume essa ideia de que o ocioso é aquele que não tem nada para fazer, ou é um desocupado, ou uma pessoa que não quer nenhuma responsabilidade com a vida de modo geral. No entanto, Platão já falava disso em suas obras clássicas há mais de 2000 anos atrás, tanto quanto Sêneca também falou, e outros filósofos e filósofas vão falar da ociosidade como os divinos ócios. A gente encontra isso de um modo geral primeiro em Platão. E é muito importante conceber isso porque há uma diferença do que a gente encontra no dicionário e do que popularmente se entende como ócio hoje, do que esses filósofos e filósofas falaram. Eu gostaria que você falasse da importância desse tempo dos divinos ócios, o que é, para que serve e como a gente pode hoje, com essa correria toda, viver algo disso de maneira mais atenta, de maneira mais consciente também. Enfim, gostaria que você, por gentileza, falasse um pouco mais sobre isso. Que Sêneca e Sócrates nos ajudem, Danilo, a, digamos assim, resgatar o verdadeiro sentido da ociosidade como eles entendiam, né? Porque você resumiu muito bem o que hoje se entende por ociosidade. Não tem coisa melhor para fazer, então fica aí a ver navios, né? Enfim, com o pior da perda de tempo possível e imaginável.
Mas eu vou me lembrar um pouquinho aí, né, de um ensinamento relacionado a Helena Blavatsky, em que ela dizia em um dos seus livros, né, que, por exemplo, para cada 10 minutos de leitura, 10 minutos de reflexão sobre aquilo que você leu. Então, se a gente levou meia hora ou uma hora para ler um capítulo de um livro, né, Blavatsky dizia que uma atitude inteligente para aproveitar bem a leitura, retirar os ensinamentos, né, pegar um papel e uma caneta, rascunhar algumas questões com relação ao que leu, né, entregar-se a um processo, vamos dizer assim, de assimilação, né, de reflexão, né, porque é muito interessante, né, todos nós temos essa experiência quando a gente lê alguma coisa en passant, quando a gente lê alguma coisa com o intuito de estudo, para retirar daquilo uma lição, um ensinamento, uma síntese do que aquele capítulo, aquele livro, aquele autor quer dizer. Isso é muito enriquecedor. Então, quando nós buscamos resgatar o sentido, né, dessa ociosidade da qual falava Sêneca, não é ociosidade no sentido de não fazer nada. É um sentido, né, de aplicar atenção àquilo que você acabou de fazer. Como, por exemplo, a leitura, para captar a sua essência, para captar o seu ensinamento, né? Então, ociosidade é nesse sentido que Sêneca colocava, né, Daniel? É uma atitude reflexiva perante a vida. Se a gente for aplicar um pouquinho o que Sêneca e Blavatsky ensinam, durante um dia de vida, né, um dia em que a gente trabalhou, fez muitas coisas, dedicar alguns momentos no dia, pela manhã ou pela noite, para que a gente possa refletir o que foi que esse dia nos trouxe de experiência, de ensinamento, né? Encontrei um determinado amigo que conversamos sobre determinada coisa, né? É importante nós pararmos alguns minutos, alguns momentos e fazermos assim um apanhado do que foi conversado, né? Perante o meu supervisor, perante o meu chefe, tive alguns comportamentos, né, positivos e negativos. Interessante isso, essa atitude meditativa, reflexiva para, digamos assim, que esses momentos não passem em branco. E uma atitude complementar à reflexão, né, é uma proposta de, no dia seguinte, fazer um pouco melhor, né, ou viver o dia com um pouco mais de atenção, para captar, para não me deixar pegar em muitas situações em que o instinto fale por mim, a ira fale por mim, a tristeza fale por mim, mas pelo contrário, né, que o ser humano que existe em mim fale, seja o meu embaixador, né, perante as situações e perante as pessoas. Então esses filósofos eles colocavam o ócio, né, Danilo, como isso, uma capacidade de refletir perante as coisas que nos acontecem. Que a gente até vê nos filmes, né? Mas digamos assim, o tempo do relógio nos tiraniza de tal maneira, o que a gente vê nos filmes e às vezes o personagem, né, sentar ali no capô do carro, pegar um refrigerante, uma cerveja e contemplar, por exemplo, o pôr do sol. Né? Uma cena que fica muito bonita, porque os diretores trabalham uma cena dessa com todo o esmero. E nós temos os pôres do sol na nossa vida, temos os nasceres do sol, tem uma praça em frente à nossa casa, tem um pouquinho de verde ali no canteiro da Avenida Central, né, que está relativamente bem cuidado. Temos os nossos bichinhos de estimação, né, de onde a gente tira, por exemplo, quando a gente reflete a bondade do gato, a bondade do cachorro. Enfim, né? Elementos que quando a gente reflete sobre essas coisas, traz um pouco de alívio à pressa do dia, né? Às dificuldades do dia. Então a gente percebe, né, que cada dia tem a sua dificuldade, cada dia da nossa vida tem os seus desafios, mas cada dia, não precisa ser muito tempo, em alguns momentos de boa reflexão, em alguns momentos do bom ócio, nos traz o próprio alento para que serviu aquela vida, para que serviu aquele dia na construção consciente da minha vida. E antes de encerrar, José Roberto, tem só mais um ponto que eu gostaria que você falasse, é uma reflexão que me veio agora enquanto você fazia a sua explanação. Às vezes,
A gente fica tão preocupado com a cara fechada, sisudo, enfim, com a cara amarrada, como se costuma dizer popularmente, devido às preocupações das provas da vida, e isso vai fazendo com que a gente não olhe para as coisas com um pouco mais de leveza, de beleza também. A gente perde muitas das vezes aquela borboleta que está voando perto da gente, a gente perde aquele cachorrinho que está passando, a pessoa que está sorrindo, aquela criança que olha para nós com profundidade também, querendo entender por que nós estamos com a cara fechada. E quando a gente vive a vida assim, a gente vai se arrastando, não é? Hoje, para nós, tudo é como se diz em inglês, né? Time is money, o tempo é dinheiro. E esse tempo psicológico faz com que a gente não entenda o que isso significa, porque a gente vive só o tempo material, o tempo concreto das coisas materiais e efêmeras. Então é importante para a gente refletir também sobre como enfrentar bem as provas com leveza para que a gente flua com a vida e encontre também melhores soluções, mesmo nessas turbulências da vida. Eu entendo que isso é algo importante da gente refletir também e viver de uma outra maneira. É verdade, Danilo. Quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, né? Como diz o piadista, quando nós éramos criança, né? Pelo menos na minha casa, no final do dia, a minha mãe nos obrigava, por exemplo, a fazer uma pequena oração, né? Não irmos dormir sem fazer uma pequena oração. Claro, não é mais o costume hoje, né? Mas nós podemos substituir esse costume da nossa infância por um costume de justamente isso que você colocou, né? O dia bateu, 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 eu também bati no dia, bati, né? Chegar em algum momento do dia e, bom, o que foi que eu aprendi com o dia de hoje? E amanhã a mesma coisa, né? O dia vai bater, bater, bater. Eu muitas vezes vou mais reagir, mas chegando no final do dia, fazer uma reflexão sobre isso, né? Uma pequena oração interior para mim mesmo, né? Olha, eu bati, mas quando eu bati com justiça ou bati com injustiça? Bati por instinto ou bati com inteligência? E é interessante, né, Danilo, que isso transformado num ritmo, num modo de vida, faz com que chegue um determinado momento em que, digamos assim, eu encaro, como você colocou, né, os desafios da vida, enquanto, por exemplo, né, o meu chefe chama minha atenção por um erro que eu posso ou não ter cometido, olho pela janela e já contemplo que, olha, ainda existe um céu, né, ainda existe um pássaro, ainda existe uma árvore, uma borboleta, ou o que quer que eu vá desenvolvendo, né, como um elemento que vai me trazendo essa paz e essa segurança, mesmo quando a tempestade está a toda força. Isso é uma construção realmente. Isso é um exercício humano, isso é um exercício filosófico, isso é um exercício de magia, mas uma magia, uma filosofia e um humanismo que se centra na melhor parte de mim mesmo. Em alguns momentos da minha vida ainda vão me trazer dificuldades, mas existem outros momentos e outras relações que eu vou aproveitar muito isso. Eu vou aprender a ser um pouco mais tolerante, a ser um pouco mais paciente, a valorizar os bons momentos de contato com as coisas, com as férias, por exemplo, né? O bom momento de contato com os amigos, com a família. E se eu ainda tenho uma ânsia de servir melhor à humanidade, nos meus trabalhos voluntários, no exercício do meu idealismo, eu vou conseguir perceber que existem outras pessoas que sofrem sem o mesmo alento ou a mesma esperança que eu tenho por ter descoberto quem eu sou como ser humano. E posso compartilhar um pouco disso com essas pessoas. Sem dúvida, José Roberto. E agora, justamente para encerrar, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas, além do que você já falou durante essa nossa conversa de hoje, sobre os elementos principais, além do que nós já conversamos aqui, que são importantes de nós refletirmos, trazermos para a nossa consciência, para o nosso coração, ou seja, fazendo com que tudo aquilo que nós conversamos ao longo desse podcast seja trazido para o nosso âmbito prático de vida, seja algo útil para que a gente consiga refletir mais sobre o que o Sêneca ensina e sobre uma forma que a gente possa também aplicar isso no nosso cotidiano de maneira mais verdadeira, de maneira mais profunda, portanto, de maneira mais vivencial. Vou terminar com Sêneca, Danilo. Vou terminar enaltecendo o elogio que Sêneca, sobre a brevidade da vida, ele faz à vida do filósofo e principalmente à vida do sábio, né, que está muito acima do filósofo. Sêneca coloca aquilo que a gente vai encontrar em todas as tradições filosóficas, que, digamos assim, a melhor maneira de aproveitarmos a nossa vida é esse exercício cotidiano de construção de nós mesmos.
e que o filósofo, né, e o sábio, na visão dele, são aqueles que dão a experiência, são aqueles que dão o exemplo de como isso pode ser construído e dão um exemplo de vida, às vezes, em situações de muita perseguição, né? Ele mesmo, não só nesse livro como em outros, eu lembro de um livro onde ele se refere a um mestre estoico, né, que foi capturado pela tirania do século e que enquanto jogava lá um jogo, vamos dizer assim, não era, mas vamos supor que fosse, por exemplo, xadrez, né? E na hora que o carrasco veio chamá-lo para sentenciá-lo à morte, né? Ele olhou para o carrasco e falou assim: olha, você é minha testemunha, hein? Eu estou ganhando por 1 ponto. Né? Então, não deixa ele dizer o contrário, que ele ganhou o jogo. Então, é essa visão que Sêneca nos transmite, falando de alguém que ele admirava, né, e que estava sendo sentenciado à morte. Nem aí a pessoa perdeu a lucidez, né? Nem aí a pessoa perdeu o seu senso de justiça e também o seu bom humor. O que é muito difícil para todos nós, mas que é como você colocou, né? É um desafio passar por cima da turrice da vida, né, das pessoas que compõem a vida, mas irmos pouco a pouco passando por cima disso e evidenciando em nós o que é realmente humano. Então é isso, né, Danilo? Acho que o que fica para mim de Sêneca, o que eu gostaria de deixar com as pessoas aí de Sêneca é justamente essa questão do tempo relativo. Há um tempo do relógio que não depende de nós, mas há um tempo interior de apreciação musical, como você colocou, de apreciação de uma borboleta, como você também citou o exemplo, de aproximação ao céu que está sobre a nossa cabeça, né? E que, digamos assim, esse está sob nosso controle. Nos ajuda a viver uma vida que não é só duração, é principalmente sentimento, é principalmente razão, inteligência, é principalmente intensidade. E é isso. Buscar o nosso tempo de vida para desenvolver os valores próprios da nossa dignidade humana, né? Não apenas da nossa condição humana, mas principalmente da nossa dignidade humana. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a presença aqui do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, que nós possamos ter compartilhado algumas boas ideias aí com as pessoas, que também é uma forma de muito prazer, de bom aproveitamento do tempo, e que estejamos juntos aí numa próxima oportunidade muito próxima. Com certeza, José Roberto. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Finale Allegro, Sinfonia número 48, em Dó maior, Maria Teresia.